não é incompatível com o Instituto da Extradição. Assim entendeu e já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme extradição 524. Leia em casa, dê uma estudada, é interessantíssima essa decisão do STF. Vai lá e pesquisa no site do STF, extradição 524. O STF disse que não há incompatibilidade entre o asilo e a extradição. O STF simplesmente, quando for julgar a extradição de um asilado, vai analisar os requisitos formais, os requisitos extrínsecos formais, normalmente. Porque pode ocorrer o seguinte: o asilado, ele alega perseguição política, cometeu crimes políticos. O Brasil não extradita estrangeiros em decorrência da prática de crime político. Isso aí é uma proibição absoluta da nossa Constituição. Brasil não extradita estrangeiros em decorrência de crime político e de opinião, previsto de forma expressa no artigo 5º da nossa Constituição. É uma proibição absoluta. Concedeu asilo político em decorrência de crime político. Tudo bem, tranquilo. Pode extraditar em decorrência desses mesmos crimes? Não pode. A Constituição não permite extradição pela prática de crime político. Mas o mesmo asilado pode ter cometido outros crimes que sejam crimes comuns. Isso é extremamente possível. O presidente do Uruguai cometeu crime político, recebe asilo político. Não pode ser extraditado para o Uruguai, porque o Brasil não extradita ninguém pela prática de crime político, somente pela prática de crime comum. Mas o presidente do Uruguai também cometeu uns crimes lá na Venezuela, nos Estados Unidos, e são todos crimes comuns, de homicídio, roubo, exemplo apenas, pessoal. Nesses crimes, em relação a esses crimes, ele pode sim ser extraditado. Não há problema nenhum, conforme o entendimento da nossa Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal. Vamos à próxima pergunta, vem cá. Professor, a decisão do CONAR é discricionária ou vinculada ao conceder o asilo? Meu caro amigo, vamos prestar atenção a essa pergunta. O acadêmico relacionou CONAR a asilo. Uma coisa é o asilo político, concedido pelo Poder Executivo Federal. Uma coisa é o asilo político que não passa, o asilo político não passa pelo CONAR. O Comitê Nacional para Refugiados, ele concede refúgio. Então, CONAR relaciona a refúgio. Vem um estrangeiro para o Brasil, ele pede refúgio ao CONAR em primeira instância. Concedido, ótimo, ele é refugiado, ele recebe um documento de viagem, ele recebe uma identificação como refugiado, e ele tem direitos e deveres de estrangeiro, ele é protegido pelo governo brasileiro. Esse refugiado que pediu isso ao CONAR, que está aqui no Brasil. Caso o CONAR diga não é refugiado, denegue o pleito administrativo, não aceite, aí pode entrar com recurso administrativo no prazo de 15 dias para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça vai decidir se concede ou não o refúgio. É um ato de soberania, é um ato de natureza política e é uma decisão irrecorrível. Foi o que ocorreu no caso Batiste. Pessoal, a doutrina clássica principalmente, mas a doutrina atual amplamente majoritária, entendem que asilo e refúgio são discricionários. Asilo e refúgio são institutos discricionários. Claro, tem aquele entendimento que eu passei na primeira parte. Se o asilo tem previsão constitucional, aí nós já estamos obrigados a conceder o asilo. Entendimento de alguns doutrinadores que nós temos que lembrar. Mas, em regra, a maioria da doutrina entende que asilo e refúgio são institutos discricionários. Majoritariamente entende-se que a decisão do ministro e do CONAR são discricionários.
O Brasil não está obrigado a receber um estrangeiro, a admitir um estrangeiro. Não está obrigado. Embora o refúgio seja um instituto humanitário, bem como o asilo. Embora o refúgio seja um instituto humanitário. Então a resposta é, em regra, doutrina majoritária é discricionário. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. Professor, a condição de exilado se estende aos familiares? Uma pergunta, de certa forma, polêmica. O refúgio, o Instituto do Refúgio, ele abriga, ele protege a família. Só que o refúgio é um instituto geral, generalizado. Como assim? O refúgio tem vários fundamentos. E o refúgio protege normalmente grupos. Porque nós temos vários refugiados que vêm de outro país. Agora, pessoal, o Instituto do Asilo é um recurso para as pessoas que buscam proteção, é um instituto individual, individualizado, diferente do refúgio. O refúgio normalmente protege famílias, grupos. O asilo já é mais restrito. Em regra, o asilo ele deve ser requerido pela pessoa que pretende se asilar e também por seus familiares. O asilo ele não se estende automaticamente aos familiares. Não. Esse é o entendimento da doutrina majoritária. Tem o Instituto do Asilo. Uma pessoa, o presidente do Uruguai, o nosso famoso presidente do Uruguai, que eu estou utilizando bastante no programa de hoje. Ele pede asilo, ele vem para o Brasil com a família. Tem que pedir asilo para ele e esse asilo também tem que ser pedido para a família. Senão não se estende essa proteção. Porque o asilo tem como característica a individualidade. Diferentemente do refúgio. Basta ler o Estatuto do Estrangeiro, você vai perceber, lá na lei do Estatuto do Estrangeiro aqui do Brasil, que o refúgio tem uma previsão legal de que o refúgio protege e se estende à família. Nós não temos uma previsão dessa para o asilo, ok? Eu encerro com vocês as perguntas feitas pelos acadêmicos. Apenas relembro, participe do programa, mande perguntas, o e-mail provafinal@lfg.com.br. Eu vou repetir. provafinal@lfg.com.br é o e-mail que você tem que remeter, tem que utilizar para remeter perguntas. Encerra a segunda parte do programa de hoje e nós vamos dar início à terceira parte, ok? Não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a terceira parte do programa de hoje, respondendo algumas perguntas de provas da OAB. 2 perguntas foram selecionadas, perguntas bem objetivas, perguntas tranquilas, de fácil compreensão, que vai enriquecer ainda mais o nosso estudo, ok? Olha a primeira questão aí para vocês. OAB-CESP são princípios fundamentais para a concessão da qualificação de refugiado. Princípios fundamentais. Alternativa A, fundado temor e não devolução. Alternativa B, reserva legal e fundado temor. Alternativa C, não devolução e impessoalidade. E alternativa D, impessoalidade e reserva legal. Bem, meu caro, eu até deixei essa questão para a gente abordar alguns temas novos. Veja bem, se você pegar o Estatuto do Estrangeiro aqui no Brasil, artigo 1º, inciso 1º, 2º e 3º, mas mais especificamente o inciso 1º, artigo 1º, inciso 1º, você vai ler esse inciso 1º e vai perceber que no começo desse inciso 1º existe uma expressão. Essa expressão é o fundado temor. Fundado temor de uma perseguição. É uma expressão que tem um cunho de subjetividade. Por isso que o CONARE, quando vai conceder um refúgio, tem uma grande liberdade, tem uma ampla discricionariedade, porque precisa situar e compreender essa expressão, fundado temor. Então, um dos requisitos, um dos princípios para a concessão do refúgio
é o fundado temor. Fundado temor de quê? Fundado temor de perseguição.